E aí pessoal, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui e falar de uma parada que para algumas pessoas é um tabu. Como é que é ir pro psicólogo? É uma coisa que é um tanto delicada e é difícil tu escolher com quem tu vai comentar sobre isso. Por quê? A galera pode te taxar de doido, você sabe? Ou te olhar com aquele olhar de, sabe, coitadinho, parece que tu... Enfim, tem alguma coisa errada contigo. E às vezes nem sempre tem uma coisa de errada contigo, às vezes as pessoas estão erradas à tua volta e elas fazem tu ficar meio maluco, sabe? E transtornado, sei lá. Então, é uma coisa que é meio vergonhosa de falar, não é todo mundo que tu tem liberdade de falar, tipo, ah, por que tu tá indo? Tu é pro psicólogo, entendeu? Eu vou dar uma saída rapidão que eu tenho que ir na psicóloga, voltando. O cara é maluco! Calma, mano. Tô zoando. Tá. Agora é uma coisa que eu esperava que fosse, mas que me surpreendeu assim, é um ambiente acolhedor. Tipo, tu chega naquele local normal como qualquer outro, como qualquer outro consultório, coisa assim. Existe um certo pé atrás porque é uma coisa que envolve certa intimidade, sabe? Quando tu vai compartilhar alguma coisa com alguém e é difícil tu se abrir pra qualquer pessoa. É bem difícil mesmo. Uma coisa que foi um choque foi que eu descobri que pode ser uma experiência agradável e acolhedora ao mesmo tempo. Acho que varia muito se tu tiver sorte de ter uma profissional que te ajude de fato. Mas é claro que nos primeiros minutos é muito constrangedor também, eu não vou negar. Depois de um tempo, tu começa a se soltar a partir da segunda sessão. Depende muito do teu caso. No meu caso foi por conta de namoro. Eu fiquei lascado da cabeça. Parece uma coisa besta, mas eu aprendi que na vida a gente não deve julgar os outros. Então, o negócio foi bem tenso na época pra mim. E é muito bacana quando tu percebe que tem uma pessoa que é profissional nisso e tá tentando ajudar tu a se tornar uma boa pessoa ou ajudar tipo, a resolver teu problema, entendeu? Por que eu digo ajudar? Porque existem vários caminhos que a psicologia ela traça e um deles, uma filosofia ou estudo ou conhecimento ou vertente, sei lá, é que o psicólogo ele vai ser o meio termo entre a tua cura, o teu tratamento e depende mais de ti do que dele, entendeu? É uma cooperação mútua. E eu acho que isso é pra tudo na vida, né? Um dos problemas que eu tinha na época que eu tava procurando me tratar é que eu buscava racionalizar tudo. Então, tudo eu pensava de forma racional e tentava ignorar o emocional. Por que eu digo que eu tentava? Porque eu sentia muita coisa, mas eu simplesmente ignorava. E isso não tava me ajudando nem um pouco. Eu só tava meio que adiando o inevitável, sabe? E isso era muito autodestrutivo. Acho que era acho que essa palavra que eu quase nunca uso, mas às vezes eu consigo descrever muito bem dessa forma. Bom, foi um ambiente assim que eu fui muito relutante de ir porque era na minha época de adolescência e foi em 2020, inclusive, faz o quê? 6 anos. Eu não sou muito boa de matemática, por isso que eu demorei pra... E aí, cara, o que eu consigo lembrar disso aí? Eu lembro que era um dia chuvoso, eu tava aqui na frente de casa com a minha mãe e eu tinha voltado do cursinho e eu não gosto de falar sobre isso, mas eu cheguei no fundo do poço e eu tinha que compartilhar com ela algumas informações antes dela pagar minhas sessões de terapia. E foi uma época muito estranha, pra falar a verdade, muito estranha mesmo. Foi bem antes do começo da pandemia, acho que foi um mês antes da pandemia aqui no Brasil. É. E eu sei que vai ter muita gente me julgando nos comentários ou não sei, mas foi um momento que eu precisava. Assim, a pandemia foi horrível, mas pra mim foi uma época muito boa, porque eu pude ficar em casa e esquecer dos meus problemas lá fora. Era o momento, a transição escola, faculdade, Enem e outras coisas, então tinha um namoro no meio termo e eu tava muito bitolado com a cabeça. Ai, ai. Acho que o outro motivo pelo qual fui muito relutante é porque, querendo ou não, a gente tem preconceito. Se eu tinha preconceito com quem é pro psicólogo, eu achava que eram pessoas meio fracas ou que não conseguiam resolver o próprio problema sozinho. E aí eu acho que foi meio que... Não sei, eu acho que foi uma coisa que eu paguei pela língua. Não é que eu tenha falado sobre isso, mas eu acho que é um pensamento que eu tinha e
era uma coisa errada de se julgar, sabe? As pessoas. A gente não sabe porque elas estão indo procurar ajuda, então eu meio que me lasquei junto. E meu preconceito foi de lado. Claro, ainda existem alguns preconceitos que eu mantenho, mas como diz uma frase, existem certos preconceitos que a gente mantém para que a gente mantenha nossos princípios. Nem tudo é tão certinho, nem tudo precisa ser normalizado, sabe? Mas eu acho que o psicólogo sim, porque me ajudou muito. Nossa, me ajudou muito. A psicóloga que me atendeu, ela é fantástica e ela era muito bonita também. É isso, pessoal.